Então tá, então vamos lá. Como eu falei, faz muito tempo assim que eu não falo de Hanukkah, aparentemente. Eu fui ver minhas notas aqui, né? E Hanukkah é uma daquelas festas que a gente sabe e não sabe bem se é. Qual a importância, às vezes, dela, né? Muitas pessoas dão muita importância para a festa justamente pelo fato da época do ano, né? Porque seja outras religiões ou mesmo coisas sociais estão muito ligadas a esse final de ano, né? Principalmente final de ano secular, vamos dizer assim, começo do ano novo e tudo mais. Então Hanukkah fica meio que atrelada a essas outras situações, né? O pessoal fala, Natal dos judeus. Não tem nada a ver com o Natal, às vezes cai em novembro, né? Não tem, nesse sentido, não tem nada a ver com o Natal. Mas é uma festa que fala basicamente de milagres, né? A gente cita as ideias dos milagres, a gente cita o maior milagre efetivamente foi a vitória militar. A gente fala muito do milagre que representa a festa com óleo, né? O óleo que era para durar um dia. Até vi vários memes esses últimos tempos aí de que o jeito fácil de explicar para a geração nova seria a bateria do seu celular que dura um dia, agora vai durar oito, né? Aquela história é praticamente um meme, né? Mas é uma festa que tem sua importância, mas não é como se fosse Pesach, não é como se fosse Shavuot, não é nem como se fosse Simchat Torah. A gente tem que lembrar que Hanukkah é uma festa derabanan, que a gente chama. É uma festa que foi implementada nesse sentido. É uma festa menor, vamos dizer assim, né? Mas a minha ideia hoje seria justamente a gente usar esse tempo, porque, de novo, são 8 dias de festa, para a gente poder refletir um pouquinho, né, sobre o significado e como que é significativo para nós, né? Não são só 8 dias de fritura, de acender vela todos os dias, e para a gente observar e tentar usar esse tempo para mudar alguma coisa efetivamente no nosso tratar com os demais e até com nós mesmos, né? E aumentar um pouco até nosso nível de conexão com a realidade, porque Hanukkah tem uma coisa de ligação espiritual e material, vamos dizer assim, né? Porque a gente está falando de novo de um óleo que durou, de uma guerra que não era para ter sido vencida por nós, pela lógica, né? Mas a gente já passou por algumas dessas, né? Então, Hanukkah também entra nesse ambiente desses milagres dessa forma, né? A ideia é começar com algumas passagens que estão na Torá. E aí fala, mas é Derabanan. Como é que você pode falar que tem Hanukkah na Torá? Mas tem algumas, mesmo essa ideia de sendo um Hag Derabanan, a gente pode achar, principalmente com a ajuda dos nossos sábios da nossa tradição, as raízes que vão dar origem e sustentação para Hanukkah no futuro, que é o que vai vir depois, né? Porque teoricamente Hanukkah acontece depois da Torá, mas ela já estaria de alguma forma prevista, né? Então vamos lá. Número um das notas diz o seguinte: Bereshit, já no segundo passuco da Torá, diz assim: que a terra era sem forma e vazia, e havia luz, havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse é um daqueles passuquim que são difíceis, né, da gente entender, porque era vazio, mas tem um abismo, tem água, como é que funciona isso? Mas aí a gente puxa um pouco a tradição, né? A tradição fala uma coisa muito específica sobre essa escuridão que até parece estranho pra gente muitas vezes quando a gente tá tentando entender essa parte. Então, aqui, Hazalo faz questão de citar que essa escuridão está relacionada a um exílio específico para o povo judeu, ao que a gente chama de Galut Yavan, né, que é o exílio. Yavan seriam os gregos, né? E aí a gente fala, no caso de, como a gente está falando de Hanukkah, a gente estaria falando dessa dominação greco-síria, né, de Israel. E aí Hazal, nossos sábios, de novo, eles têm esse conceito de que isso está presente na ideia da criação. Todas as galutas, todas as quatro, né, os quatro exílios do povo judeu estão associados à criação. Algumas partes da criação citam coisas que nos remetem a essas galutas. Então, essa porção, como a gente está falando de Hanukkah, está ligada especificamente com a galuta Yavan, que é esse domínio dos gregos, né? E aí, os sábios eles ditam que a escuridão é o que energiza e potencializa Yavan, tá? Então tem alguma coisa de Yavan, aliás, que faz Yavan expressar essa escuridão pro povo judeu. Porque, de novo,
Yavan tem as coisas próprias deles. Quando a gente fala de Galut, é uma ação que esse povo toma que afeta o povo judeu. Que aí a gente está falando de exílio especificamente. É o caso, o domínio, né? E é o caso da Galut Yavan que a gente está citando hoje. Então, é, aqui a gente tem outra ideia também, que o Midrash, né? Tem vários Midrashim que contam sobre a criação, principalmente de Adão, né? Então a gente fala sobre como que Adão foi criado e aquela história toda. E Adão foi criado em Tishrei, no mês de Tishrei. E ele é dito nesse Midrash que ele vai percebendo que os dias eles estavam ficando cada vez mais curtos. Que cada dia o tempo durava. O dia durava menos, então a escuridão vinha mais cedo. Até que chegou um pico, que seria basicamente a época de Hanukkah, né? Mais pra frente, né? Mas mais ou menos a mesma época que cai. E aí o Midrash diz que Adam fica preocupado porque ele acha que o mundo ia continuar sem até acabar, até que fosse só escuridão. Tá? Mas aí, em determinado momento, esse solstício de inverno acaba e o mundo volta a ter mais luz. Então é aquele ciclo que a gente vê, né? Dias mais curtos, noites mais longas, que vão virando dias mais longos e noites mais curtas, né? E Adam, segundo esse Midrash, celebra como se fosse uma ideia de Hanukkah, não acendendo 8 velas, mas celebrando que a criação estava caminhando em direção dessa luz, né, mais duradoura. Tá? E aí Urashi, já nessa parte, já nos Passukim seguintes, ele vai citar justamente essa. A gente está falando de luz, justamente essa passagem, né, que Hashem fala no número 2, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Né? E logo depois diz: Hashem viu que a luz era boa, e Deus separou entre a luz e a escuridão. E a Urashi faz questão de perguntar, mas o que quer dizer que Deus separou? Por que Deus separa a luz? Né? Aí essa explicação do Urashi tá aí logo em seguida. Para entender o versículo é preciso fazer uso das palavras da Haggadah, né? Que no caso seria o Midrash. Né? Ele viu que não era adequado para os ímpios, ele, Hashem, viu que não era adequado para os ímpios utilizarem dessa luz, e ele separou para os justos no futuro vindouro, no mundo vindouro, no Olam Rabá. De acordo com o significado simples, pode-se entender. Ele viu que a luz era boa e não era adequada para que elas e as trevas ficassem misturadas. Ou seja, ela tinha um propósito específico. Tá? Estabeleceu um dia um período para o dia, no caso para a luz, e um período para a noite, que era para a escuridão. E aí, a partir disso, Urashi ele puxa uma ideia lá do Midrash, que foi esse Midrash que ele usou para explicar, e esse Midrash, né, os nossos sábios falam que essa luz ela poderia ser usada para ser. Adam poderia usar, por exemplo, para ver de um lado ou outro do universo essa luz. Ou seja, ele entende melhor a criação, tentaria entender melhor a criação usando essa luz. E quando a gente tem essa separação para o uso dos justos para o Sadikim, a gente vê que ela foi escondida. Se a gente falar de luz hoje, a gente pensa na luz como fótons, né? Como essa história da física, a luz da realidade que a gente vive, da realidade física. Mas as primeiras coisas na criação são Rocher e Or, né? Seriam essas duas, luz e escuridão, que não são coisas necessariamente físicas, né? E segundo a tradição, não são luzes e a escuridão as quais a gente está acostumado, né? Hazal fala, a luz foi escondida, e a Torá, no aramaico, e aí essa que é a questão, né? Quando a gente fala derabanana, é um aramaico, basicamente, que veio dos rabinos, veio dos mestres. A palavra para uma lei que vem diretamente da Torá é deoraita, ou seja, vem da luz. A Torá é oraita. Tá? Então a tradução para a Torá em aramaico seria oraita. Então é entendimento disso. Né? A gente fala oraita vem de or, de luz, e essa luz justamente da criação. Ou seja, aqui está falando até da Torá. Né? E aí a gente é obrigado a falar, beleza, você está falando tudo isso de luz e pá, a Hanukkah tem a ver com luz, mas e daí? Né? Hanukkah, a gente vai acender um montão de vela, né? Aí, quantas velas que a gente acende, né? Com essa mitzvah de Ner Hanukkah, acender as velas de Hanukkah. No total, você vai usar a caixinha de 44 velas. Só que cada dia tem uma vela que teoricamente não conta, que é o shamash, né? Que é a vela que você usa para acender as outras. Então, se você pega 44 menos 8, dá 36. E a tradição diz que Adão teve acesso a essa luz que ele usou para tentar entender melhor a criação, justamente por 36 horas. Até que Hashem foi lá e escondeu a luz. Tá? E o que aconteceu com a luz, afinal de contas?
que deu, né? Que a gente que aconteceu? Segundo justamente essa ideia, ela teria ficado armazenada na Torá. A Torá esconde essa luz, a Torá guarda essa luz. Então a gente tem essa relação direta de envolvimento da Torá. Você se envolver com Torá é você se envolver com luz. Tá? E aí a gente chega de fato na história de Hanukkah. A gente tem aquela história de várias coisas erradas acontecendo no templo, não por vontade nossa, muito pelo contrário, por vontade de quem estava dominando a gente. E pessoas se indignando com a situação, criando uma situação de uma batalha entre judeus que queriam permanecer com a tradição e judeus que queriam partir para o helenismo. E com os helênicos em si. Né? Então, se a gente falou que essa ideia de Yavan tem um potencial relacionado à escuridão, a gente pode pensar no seguinte: batalha, luz e escuridão. Mais clichê fica difícil. Mas é exatamente o que está acontecendo. E se a gente tentar contextualizar e entender essa ideia, talvez fique até melhor para a gente sentir o gostinho de Hanukkah e não só o gostinho da fritura, vamos dizer assim. Né? Quando a gente fala de Grécia, de helenismo, a gente vê que tem várias contribuições para o mundo, principalmente para o mundo moderno. São várias e várias coisas. Obviamente eu não tenho condição nenhuma de falar de todas aqui em 40 e poucos minutos, mas vamos tentar puxar as mais relevantes. Primeiro, a gente fala de força. Né? As Olimpíadas. Uma pessoa usando seu físico para mostrar a sua grandeza, para mostrar suas habilidades, mostrar sua superioridade, seu poder. Essa é a ideia de força grega. Qual que é a ideia de força da Torá? A ideia de força da Torá está no número 3, Mishnah Pirkei Avot 4.1. Quem é forte? Ezehu Gibor, né? Quem é forte? Aquele que domina seus desejos. Tá? Então, a gente vê aí já, a Torá fala, a gente não deve se comparar com os demais. Não existe tua força comparada ao outro. Né? Você só compara a sua força com o seu próprio potencial. Com você batalhando e conquistando seu próprio Yetzirah. Né? A verdade é que o outro não tem nada a ver com a tua força. Mas é só sobre nós mesmos. A nossa grandiosidade tem a ver com o nosso próprio potencial e o quanto que a gente é capaz de chegar perto desse potencial. E essa comparação de Yavan, escuridão na superfície, efetivamente, é para dizer o quê? Que esse tipo de ideia de você observar a força externa é um julgamento só de casca, só de superfície. Quem é Gibor? Aquele que vê as próprias falhas internas e conquista as falhas internas. Não é a casca. Né? Não é o Arnold Schwarzenegger, meu rabino sempre fala isso. Não é o Arnold Schwarzenegger que é o Gibor. É o aquele que não parece ser tão forte, não precisa ser forte, pode ser forte externamente, não faz, mas a força de fato vem do interno, né? E a Torá, que é a luz que a gente estava falando, é essa luz que vai muito além da superfície, tá? Então esse é o número um, força. O número dois é o que a gente chama de beleza, seria yofi, né? O que é bonito. Né? É a palavra que traduz beleza. E os gregos trouxeram essa ideia. A gente até usa esse termo, né? De fulano é um deus grego, né? Que ele é bonitão, qualquer coisa parecida. Porque existe essa ideia de trazer beleza física para o mundo, de arquitetura, dos corpos, e de todas essas coisas, né? E a gente vive hoje numa sociedade absolutamente helenista nesse sentido. Existe esse culto, e assim, não necessariamente seguindo a ideia que foi criada inicialmente, mas um culto à beleza que varia bastante. Né? Então, fulano é bonito por causa disso, fulano é bonito por causa daquilo. Se você pensar nos grandes atores, normalmente eles tentam ser o mais bonito possível, fazem tudo quanto é tipo de procedimento e tudo mais. E você vê poucas pessoas feias fazendo sucesso nesse sentido, nessa área. Né? Não é que é impossível, mas é que é o padrão. Né? Não tem nada a ver com a sua ética, não necessariamente tem a ver com o seu trabalho, até pode ter, mas não é só isso, porque às vezes, muitas vezes a beleza facilita as coisas. O julgamento superficial facilita as coisas. E de novo, a gente falou de superficialidade no judaísmo, não segue essa lógica. Se a gente for ver, no número 4 tem justamente essa passagem que vai falar sobre Yafet, que é um dos filhos de Noah. Né? Então, o pastor diz, aumente, e essa tradução em português, mas aí está no negrito Yafet, torne belo, Yafet tornar belo, certo? Que Deus torne belo a Yafet, e que Deus, que ele habite nas tendas de Shem. São duas bênçãos diferentes para os dois filhos dele, né? E seja
Canaã servo deles. Canaã teve toda aquela história com Noé, né, antes, né? Então ele abençoa dois e fala que um vai se tornar, que se tornaria servo. E o Rabbeinu Bachia, ele fala o seguinte sobre isso: Noé abençoou Yafet com beleza, prometendo que Deus aumentasse sua dominação pela terra que ele habitasse. Então ele dominaria por essa face de líder, de dominante, né? Já para Shem, Noé abençoa seu filho Shem com a presença divina. São duas bênçãos completamente diferentes. Um é completamente físico, vai dominar um espaço e vai ser bonito. O outro não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a presença divina se manifestando em suas habitações. Não há nenhuma nação com experiência da presença divina em seu meio, senão o povo de Israel. Parte disso é devido ao fato de que são descendentes de Shem. Tá? Então, parte não é tudo. Né? Mas essa aqui é a grande questão. A diferença é que beleza não importa muito. A beleza de fato é estar próximo de Deus, estar próximo da presença divina. Tá? Então a gente já fez duas comparações, beleza, e a primeira foi força. Aí a gente parte pro maior, né? A filosofia. O que quer dizer filosofia? Né? Filo e sofia, né? Que seria amor pela sabedoria, amor pelo pensamento, né? E aí isso se traduz literalmente como sabedoria pela simples sabedoria. Amar a ideia porque essas ideias são bonitas, debater porque o debate é uma coisa estimulante. Não importa muito o resultado, né? Ou se você se causou uma coisa em você, se te obrigou a mudar. As grandes academias gregas, elas passavam dias discutindo coisas minúsculas que muitas vezes não tinham nada a ver com a realidade. Ah, mas o Talmud também tem coisas parecidas. Tudo bem, não importa muito. Na verdade, essas discussões elas têm outros propósitos que talvez não sejam muito relevantes para nós aqui, que estão pelo menos para mim, que estou no nível não igual dos casos, obviamente. Então, para eles tem um sentido espiritual envolvido. Para a gente, às vezes a gente não consegue captar isso. Às vezes consegue também, né? Mas a equivalência judaica da filosofia não existe efetivamente. Tanto que a palavra no hebraico para filosofia é filosofia, a mesma palavra, né? A gente não tem esse conceito idêntico. O que serviria como equivalente é o que a gente chama de Hashkafá, né? Que é o conceito não necessariamente de amor e sabedoria, mas do jeito de olhar para a vida, para a realidade, e você ser capaz de analisar as informações e implicações das tuas ideias e no que você aceita ou não aceita para o seu dia a dia. Então seria filosofia de vida, vamos dizer assim, não necessariamente a filosofia pura, tá? Então a gente pode passar o dia sentado no Beit Midrash, estudando Talmud, estudando Torá, e tendo essas várias discussões filosóficas, mas efetivamente essa ideia de Rashkafala puxa a ideia de eu tenho que me perguntar o que é que isso afeta a minha vida, o que é que isso muda a minha vida, o que é que isso afeta o que está ao meu redor. Né? Não adianta eu saber o Shulchan Aruch, saber todas as alahot de cor. Isso não serve para nada, sem você saber quais são as implicações efetivas na sua vida. Né? Então a gente não aprende nada com isso, no judaísmo não serve. Você não está nem cumprindo a mitzvah de estudo de Torá se você não está aprendendo nada, só decorando alguma coisa. Pode ser muito prazeroso discutir, filosofar, e o judaísmo não foge disso. Isso, inclusive, estimula, mas você tem que incorporar essa mentalidade que está associada à Torá e aprender a fazer. E sempre perguntar, por que é que Hashem quer que eu aprenda, ou está me fazendo aprender isso? Né? E se essa coisa não tem esse potencial de afetar o jeito de pensar, o jeito de ver o mundo, é só eu aprendi e pronto, acabou, isso não é muito judaico. Tá? Mas a terceira comparação, a filosofia. E aí, a última é a ideia de Rohma que eu queria fazer hoje, que é a ideia de sabedoria em si. Né? E aí, a sabedoria eu vou puxar para uma ideia mais ligada à lógica, no caso, né? Que também é filosofia, mas é um pedaço específico da filosofia. Que é entender por si só. Né? A ideia da lógica, o poder da mente humana. A Torá exige o que da gente? De que a gente use o nosso intelecto para entender certas coisas, entender o que a gente tem que fazer, entender como é que o mundo funciona e fazer certas perguntas que são relevantes para esse entendimento. Mas essa lógica grega pode acabar não tendo nenhum tipo de âncora, nenhum tipo de nada que puxe ela para a realidade. Então muitas vezes existe o processo de se faz sentido para você,
seja feliz, não faz diferença nenhuma, né? E a ideia da expressão essa é a minha verdade no judaísmo não existe. Não existe a sua verdade, existe a verdade. Existe a sua interpretação da verdade, mas ela não é a verdade. É do jeito que você vê as coisas, né? Se na sua lógica faz sentido, é verdade para você. Esse pensamento é grego. Para os judeus, os nossos valores vêm especificamente da Torá. Ela é o que permeia, é o que direciona a lógica efetivamente, né? É o guia mais importante que a gente tem. A gente usa a lógica para interpretar a Torá em busca de respostas às nossas perguntas e de mais perguntas, né? Qual que seria a Allahá? E assim, essa é uma coisa que possivelmente ninguém nunca pensou aqui, mas de acordo com a Torá, de novo, o Deoraita, se eu comprar um pedaço de carne em 3 lojas diferentes, né? Aí eu misturei esses pedaços de carne. 2 lojas 100% caché, a carne 100% caché, e a terceira você depois descobre, depois que você já misturou, você descobre que a carne não é caché. O que que acontece? As três ficam trefe, você pode comer, não pode comer, você chuta, joga tudo fora, como é que funciona? Né? De acordo com a lógica da Torá, todas elas são caché. Se a maioria é caché, tá tudo certo. Mesmo que seja definitivamente uma das três. Óbvio que eu não tô falando de carne de porco que você sabe diferenciar. Eu tô falando de uma carne de carnes iguais que teoricamente poderiam ser caché. Mas os nossos sábios, os nossos mestres apertam um pouco essa coisa. Eles puxam um pouco, não. O que é a maioria? Uns 60 avos. Se é só uns 60 avos, é a maioria. E a lógica da Torá não depende da lógica humana. Então, muitas vezes, algumas coisas têm que ser puxadas para a nossa realidade para a gente entender um pouco melhor. Tá? Então, por isso que ela foi escrita, para guiar, mesmo que seja difícil para nós ver o sentido de tudo. Tá? Quer ver um exemplo muito interessante que é chega um cara, sei lá, um exército gigante numa cidade pequena. E aí o general do exército fala assim: vocês podem escolher uma pessoa da cidade e eu vou matar essa pessoa, ou eu mato todo mundo e acabou. O que é o certo a se fazer? Aí você vai falar, pela lógica seria melhor dar a pessoa, porque se você der a pessoa pra morrer, você vai salvar a cidade inteira. Só que tem um problema. A Torá não segue essa lógica. A destruição espiritual, no caso de entregar este indivíduo, é ser cúmplice em assassinato. Ou seja, você é um assassino. Então, é melhor que todo mundo morra pela lógica. Ah, você fala assim, pela lógica da Torá. Ah, mas isso não faz sentido. De novo, não é uma coisa que a gente entende. Na acepção, não é possível. A inteligência divina é muito maior do que a nossa. Deus não cabe na minha cabeça, não cabe na sua cabeça, infelizmente, por mais inteligente que você seja. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos helenismos quando a gente vai olhar a Torá. Pra gente não confundir certas coisas, para não usar a filosofia ou a nossa própria visão. E aí as pessoas adoram falar, a Torá é das antigas, então você tem que relevar certas coisas. Não. Ela é atemporal nesse sentido. Né? Nossa visão moderna, muitas vezes, pode causar a mesma coisa dessa lógica helenista. Né? A minha lógica moderna é essa, então eu vou fazer essa associação. Mas muito pelo contrário. A tua lógica moderna tem que ser moldada por essa coisa que é atemporal. Né? E aí a gente tem que usar a Torá como essa âncora. Né? E não o contrário, não usar a nossa lógica moderna para ancorar a Torá. A base, a guia, especificamente é a Torá. Às vezes a gente vê ideias como democracia sendo pleiteada, dizendo que está dentro da Torá. E de fato, tem coisas democráticas dentro da Torá. Ou se parecem com democracia. Mas é bom lembrar: se tem um rei, não é a gente que escolhe o rei. O rei pode ditar leis. A gente não escolhe o Mashiach. Né? A gente tem leis diferentes para Kohanim, para Levim, para Israel, para homens, mulheres, crianças, deficientes, várias coisas diferentes. Algumas são inclusivas, outras são exclusivas. Ah, mas eu queria ser sacerdote. Sinto muito, não é possível. Se você não é Cohen, não tem como. E não tem. Ah, mas e se eu estudar? Não existe. Você pode ser um ótimo rabino, você pode ser um ótimo mestre, um arabanito, você pode ser essas coisas.
estudar pra caramba. Mas você nunca vai ser um Cohen se você não é de uma família Cohen. Não tem como, tá? Então, as pessoas podem acabar projetando essas vontades, seja de democracia, de igualdade, dentro da Torá. Mas ela tem as coisas de igualdade, tem as coisas aparentemente democráticas, mas não pode ser tudo, né? Às vezes é possível, inclusive, você torcer um conceito tanto que parece mais, sei lá, comunismo, capitalismo ou qualquer coisa parecida que você queira fazer. É sempre possível. Mas eu volto a essa ideia de inocência. Olhar a Torá com essa mente meio em branco, inocente, como alguém que está aprendendo pela primeira vez, né? E os gregos tinham como ideia, como eu falei, essa meta de minha ideia é minha teoria e como eu penso é como o mundo funciona, e não é assim. O judeu não trabalha assim. Então vamos retomar. Qual que é o significado de Torá ser luz? O que é que tem a ver essa luz que Hashem escondeu para o Sadikim? O que é luz efetivamente? E aí uma definição simples de luz é aquilo que permite com que você veja as coisas como elas realmente são. Se você está no escuro e você conhece bem o ambiente, você sabe o que é ali que está na tua frente. Agora, se você não conhece o ambiente e você tá no escuro, você não sabe de nada. Você vai bater seu dedinho no canto da porta, você vai bater, vai dar de cara com alguma coisa que você não sabe que tá ali. Então, essa definição simples de luz vai ajudar pra gente. A Torá, ou seja, a luz é justamente isso, é uma forma de relação que você tem com o mundo real. É o único? Não, tanto que as pessoas cegas vivem numa. Assim, pessoas cegas bem adaptadas conseguem viver bem, né? Mas é uma forma de relação com o mundo real, o mundo da realidade que a gente vive. E a Torá ser essa forma de luz especificamente, quer dizer que ela dá uma clareza pra gente ver as coisas como elas realmente são, né? Eu não vou abrir o debate do aborto, mas se você pensar como é que é a iluminação dessa questão, na acepção mais simples, não vou abrir a discussão, como eu falei, seria assassinato. Até quando? Essa discussão é para outra hora, mas não tem muito o que dizer. Não é uma questão política, não é uma questão de credo, é simplesmente a perspectiva da Torá, tá? Então, a pergunta é: quais são as suas prioridades? Minhas prioridades são: eu quero, de novo, eu quero essa coisa interna, eu quero essa coisa externa. Eu quero parecer que eu sei uma coisa, eu quero saber uma coisa, né? Quais são as suas prioridades? Se você pensar nas pessoas que são muito famosas, de novo, as prioridades dessa é permanecer o mais bonito possível, o mais relevante possível, pelo maior tempo possível. É isso que você quer? Então, como é que você vai perseguir isso? A gente pode ter experiências diferentes. E às vezes elas são absurdamente diferentes. Com relação a uma mesma coisa. Com relação a acender a vela de Hanukkah hoje. Com relação a fazer o Arvit hoje à noite. Com relação a acordar amanhã e fazer um Shaharit. Com relação a estudar uma página da Torá, por exemplo. Né? Quando a gente está aprendendo a ler hebraico, se você pensar na página da Torá, tem o hebraico aí de todos os passuquim que eu botei. Quem sabe ler hebraico, lê isso com certa tranquilidade. Quem está aprendendo o processo é diferente. Você consegue fazer os sons, mas às vezes você não sabe nada do que está escrito ali. E quem nunca aprendeu nada é um bando de rabisco, com uns pontinhos para lá e para cá. Principalmente o hebraico bíblico, né? Esse hebraico antigo, tá? Então, pode ir de não fazer sentido nenhum a total entendimento. Mas esse total entendimento tem outros níveis também, tá? Então, a gente passa por um processo. A gente começa a identificar algumas letras, depois você passa a identificar palavras, depois significados e assim por diante, né? E a gente passar desse monte de rabisco até Hashem tá me explicando o que ele quer de mim é um processo. E a gente também tem pessoas que vão muito além dessa situação, tá? O Vilna Gaon, né? O Gaon é o gênio, né? O sábio, o gênio de Vilna. Ele era um cara que tinha capacidade de enxergar muito além do significado normal, né? Ele via as formas das letras. Ele voltava para o início de você só ver os rabiscos e via o que a forma quer dizer, né? E ele escreveu livros só sobre, por exemplo, a primeira página de Bereshit, que é o que a gente está dando uma olhada agora, né? E, e esse tipo de explicação que ele faz a partir de formatos, de por que essa letra está perto dessa e o que isso gera, acaba dando a ideia pra gente de talvez exista muito mais do que eu tô vendo. Então, aquela pessoa é capaz de ver muito nessa página pequena e eu vejo só um pouco.
Não significa que só ele pode fazer isso. Talvez todos tenham a capacidade de fazer isso. Mas exige sacrifícios que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a fazer. Que ele fez. Então a luz da Torá significa o quê? Ver as coisas com o formato, com a forma que realmente são. Definidas pelo Criador do Universo. Não são memórias póstumas. A Torá é realmente a profundidade da criação. Beleza, a gente tá falando disso, mas eu não vou ser o Gaon Devil, não tem como, já passou muito tempo. Eu não tô estudando desde os 6 anos de idade. Não é? Como é que a gente usa isso para as nossas mitzvot, para as nossas vidas hoje? Né? A gente tem que lembrar que Hashem, de novo, controla o mundo. Né? E as nossas ações elas só têm impacto quando Hashem quer que elas tenham impacto, de fato. Tá? Tanto que a gente tem uma Gemara que diz que tudo está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos de Hashem, menos uma coisa específica que é Irat Shamayim, que isso está guardado num cofre. Irat Shamayim é o conceito de temor aos céus. É a ideia do ser humano temer Hashem de fato. Se isso tivesse solto, não existiria livre-arbítrio. Então é uma coisa que você tem que pedir para Deus e ir atrás e achar o tal do cofre, achar a chave, pegar o tesouro para você, basicamente. Essa é toda a teoria do Ravi Srassalanta, que você não tá dando para ver aí, mas é um livro que tem aqui atrás. Toda a teoria disso é isso. O que a gente tem que buscar nessa vida é entender por que Deus é tão importante, tão relevante. A gente está consciente disso? Ele pergunta. Cada minuto de Torá que você estuda ajuda mais o mundo todo do que muita gente que se acha importante. Tá? E aí o nosso aprendizado de Torá tem esse impacto positivo não só na gente. Hashem decide o que vai acontecer baseado no que eu faço, no que você faz, no que a gente não faz, deixa de fazer. Estude Torá, reza, tefilá, reza, nossas bondades. Tudo isso tem essa capacidade de melhorar o mundo. Mas do ponto de vista dessa escuridão superficial que a gente está citando, que foi a batalha que a gente venceu nessa época do ano, em Hanukkah, são o quê? Pessoas que só estão lendo os livros falando, essa aqui é a historinha de uma religião antiga, uma religião ultrapassada. Mas a realidade é que a gente tem uma riqueza verdadeira aqui. Né? Enquanto o resto do mundo, como se o resto do mundo tivesse brincando de fazer dinheiro do banco imobiliário. Porque eles estão preocupados com os 10 reais, os 1 milhão de reais, os 10 bilhões de reais. Tá? A gente seria capaz de ver tudo isso de uma forma muito clara se a gente tivesse aquela luz que Adam estava usando. Então por isso que a gente tem que ir atrás. E aí o Talmud conta uma história muito interessante de um grande mestre chamado Hanina Ben Dosa. E a filha dele, em Hanukkah, e essa é uma das poucas histórias de Hanukkah que tem no Talmud. Assim como lá na nossa sinagoga, eles usavam mais óleo para acender o pavio, né? Não uma vela. E aí no lugar de botar óleo, ela se confundiu e botou vinagre. Só que era o Shabat e já estava na hora de acender, não tinha tempo para trocar, já eram muitas coisinhas para você encher. Já era mais pro final de Hanukkah. Ia começar o Shabat e ela ficou muito chateada porque não ia dar para trocar. O pai dela, o Rav Hanina, diz assim: acende mesmo assim. Ela falou, mas não vai pegar. Hashem criou o mundo e decidiu o quê? Que o óleo vai queimar e vai fazer fogo. Então ele pode também decidir, se ele quiser, fazer o vinagre queimar e gerar o fogo. Não é causa e efeito, tudo é Hashem. Então ela acende o vinagre e ele dura o Shabat todo. Não é uma questão de, é mágica, não. A moral aqui não é um milagre, mas a ideia de que o Ravi Hanina Bendossa nem se impressiona, porque ele sabe que não existe diferença entre o milagre que a gente está acostumado a ver todos os dias com o milagre que a gente não vê nunca. Né? Qual que é o milagre que a gente vê todos os dias? O óleo pega fogo. Mas o vinagre pegar fogo pro Ravi Hanina é a mesma coisa do vinagre pegar fogo. São milagres idênticos. Só que um a gente está acostumado a ver e o outro não. Então quando a gente acende as velas de Hanukkah, acende o óleo de Hanukkah, essa ação expressa a ideia específica. Observar o mundo com a luz da Torá.
O óleo que se usava no Beit HaMikdash era azeite de oliva, né? Especificamente. O que a gente usa lá na sinagoga também, tá? Por que que aqui usa azeite de oliva? Melhor ainda, vocês já tentaram comer azeitona do pé? Pegar a azeitona assim e botar na boca? Cara, é uma coisa horrível, assim. A azeitona no pé, ela é inútil, efetivamente, para nós. Para se tornar comestível, e eu vou ser bem sincero com vocês, eu não acho essas coisas todas, eu nem gosto muito. Você tem que deixar ela curando ali naquela água com sal pra sair, pra ela ficar mole e ficar comestível. E para algumas pessoas que nem pra mim, não, nem fica gostoso. Mas tem gente que adora. Mas quando você esmaga essa fruta potencialmente inútil, que demora para ser útil, não só isso, a árvore também demora horrores para começar a dar azeitona. Então por que que você criaria uma coisa dessa? Não faz muito sentido. Mas quando você esmaga essa fruta inútil, você tira dela o azeite. E aí o azeite já é uma coisa já diferente. Como membro de uma família italiana, a gente vê muitas utilidades, infinitas utilidades para esse azeite. Né? Ou seja, a casca não serve para nada. O que importa é o que está dentro, o que precisa ser espremido para sair. A inutilidade externa não importa para a gente. A palavra para azeite em hebraico é shemen, tá? Que ironicamente tem as mesmas letras da palavra neshama, palavra alma. A alma de um ser humano seria então equivalente a esse azeite dentro da azeitona. Você quer o azeite dentro da azeitona? Eu não quero a azeitona, eu quero o azeite que está lá dentro. Mas ninguém vê o azeite até que você esmague a azeitona. E ninguém vê sua alma até que você, de uma forma figurada, esmague esse homem. Né? Ser humano. As duas palavras tendo a mesma raiz indica um pouco isso. Outra palavra que tem a mesma raiz dessas duas palavras é a palavra shimoné. Shimoné é 8. Né? A Amidá, o nome da Amidá de verdade é Shimoné Esrei. Né? As 18 bênçãos. Né? Qual que é a ideia? E aí a gente vê relação com os próprios números. Aqui a gente está falando o que está por trás da superfície. Esse é o nosso assunto. O que é que está lá no profundo, lá dentro. Shimoné, o número 8, traz essa mesma ideia, segundo o Maharaj de Praga. O número 6 tem uma relação direta com o físico. Né? O mundo teria 6 dimensões para o Maharal. Né? Para a física não está tão longe disso também. Mas teria 6 lados. Ele não fala 6 dimensões, ele fala 6 lados. E o número 7 está relacionado ao que vai um pouquinho além da criação, que é o descanso. Né? Porque Hashem descansa no sétimo dia. Você trabalha 6 dias, no sétimo dia você descansa, no Shabat. Então, Hashem está ligando o mundo físico ao mundo espiritual no sétimo dia. E o número 8 é o quê? O número 8 vai um pouco além daquilo que você enxerga. Vai um pouco além do que Hashem criou. Né? Vai diretamente para Hashem. Que fez o nosso mundo. Tomar o que Hashem deu para você e fazer alguma coisa com aquilo. Não é só tirar a azeitona do pé e botar na boca. Tá? É mostrar algo que antes estava escondido. É ir além da escuridão da superfície e buscar a luz que está por baixo. E aí a gente obrigatoriamente tem que voltar a uma relação muito doida, que é a relação de Yehudá e Tamar. Aí o que isso tem a ver com essa conversa? É muito interessante ver que um momento dessa história muda tudo da história em si. E esse momento de mudança cria a raiz do que a gente chama de Mashiach, do que a gente chama de era messiânica, do que a gente chama disso. Que a gente pede todos os dias na Amidah. Né? Que vem do que? Yehudá admitindo que errou. Yehudá vem da palavra rodá, lehodot, né? Que é admitir ou agradecer. No caso, ele admitiu o próprio erro que poderia ter. Ele poderia ter simplesmente escondido. Quando ele falaram assim, então vamos queimar Tamar. Tamar não podia estar grávida aqui, então vamos queimar Tamar. Né? Mas e aí? Como é que faz?
Ele admite o erro, ele podia ter ficado calado e que Tamar poderia ter morrido queimado e nada acontecer pra ele. Mas isso tá ligado, inclusive com o erro da Ramakabi, que é um dos líderes da revolta, né? E essa ideia de Hanukkah expressa essa, me dá essa característica de rodar, né? De admitir e agradecer. Então a gente admite quem a gente é nesse mundo e a gente vê o que Hashem nos deu como presente e acaba agradecendo por isso, né? Então a gente busca essas coisas durante todos os momentos, né? A gente está imerso em bênçãos e presentes de Hashem. E a gente é obrigado a carregar isso com a gente. Quanto mais a gente agradece, mais a gente vai além da superfície, por exemplo. Tanto que a Amidá tem agradecimentos no meio. E a gente tem que tentar usar Hanukkah, que expressa todas essas ideias, para aprender a agradecer e buscar a luz que Hashem está oferecendo para os Sadikim. Ah, mas é só para os Sadikim. Sim, mas às vezes ser um Sadik não é só aquilo que a gente entendeu como sendo Sadik. Tem várias histórias aí que eu não preciso contar as histórias, mas tem várias histórias que refletem isso. E eu queria finalizar com Adam de novo, voltar a Adam. Né? Quando Adam termina de cometer o erro dele, ele percebe que ele está nu e ele se esconde, né? E aí o que Hashem fala para ele? Número 5 para terminar. Vai cá Hashem Elohim, né? El Hadam. Disse Hashem, chamou ao homem e disse. Vai Omer lo, lo Yadeka, né? Aeka, desculpa. Lo Yaeka. Yaeka é uma. Aeka, desculpa. Aeka. Aeka é uma palavra muito específica. Né? É uma palavra que é única, é uma palavra só e que tem Gematria 36, né? Gematria, de novo, é aquela somatória dos números que cada letra representa. Né? E é o número de horas que Adão teve acesso àquela luz. O número de velas que a gente acende para cumprir a mitzvah. E tá tudo isso conectado à mesma ideia. Onde é que você tá? Por que você perdeu a luz? É isso que Hashem está perguntando. Nesse momento, Adam tem que aparecer. Óbvio que Hashem sabia onde ele estava. Mas Adam tem que aparecer e tem a possibilidade de admitir a culpa, igual Yehudá vai ter mais no futuro. E não colocar a culpa nos outros. Mas o que ele faz? Ele bota a culpa em todo mundo menos nele. Foi a mulher que você me deu aí. Ou seja, a culpa é sua e dela. Não tem nada a ver comigo. A Yeka significa se veja como você realmente é. Não só a superfície. As impressões que você passa não são tão importantes assim. Busque a gratidão, o agradecimento. Seja agradecido. Todo momento da vida, se a gente for pensar com aquela ideia do Ranina Mendonça, é um milagre. Seja porque o óleo está pegando fogo, seja porque o vinagre está pegando fogo. E ao entender isso, a gente chega um pouquinho mais perto daquela luz que Hanukkah representa. Hag Sameach, era isso que eu tinha para dizer hoje. E a gente está de volta, espero que tudo certo agora. Obrigado pela paciência e a gente se vê semana que vem.